Hoje, Mariana Almeida, economista, professora do INSPER e diretora da Fundação TID Setúbal. E eu, Maiana Leocádio, vamos falar sobre o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Uma cheia devastadora que atingiu o estado menos de 6 meses após enchentes que destruíram parte da Serra Gaúcha lá em novembro do ano passado. Só que dessa vez o estrago foi muito maior. Além de perder vidas, o prejuízo material estimado é de dezenas de bilhões de reais. Mariana, a gente pode fazer uma comparação com Katrina lá em 2005? Onde o estado de Louisiana, nos Estados Unidos, levou cerca de 10 anos e cerca de 20 bilhões de dólares para se reconstruir, já que é difícil ainda nesse momento a gente mensurar quanto tempo o Rio Grande do Sul vai levar para essa reconstrução. Maiana, acho que a gente ainda está na situação onde estão talvez saindo de uma primeira fase do desastre, né, no Rio Grande do Sul, que é ainda de resgate puro, para começar a dar uma estabilidade e fazer essas mensurações, né? O que realmente ficou embaixo d'água, quanto de capital foi perdido, enfim, como que vai ser as estratégias mesmo de reconstrução. Então, não dá realmente para saber quanto tempo. Mas, em termos de desastre, eu acho que olhar para os Estados Unidos e o caso do Katrina nos dá uma base de comparação de que não é rápido. E chama atenção pelo seguinte, no caso dos Estados Unidos, é um país que tinha estratégias de reação, né? Que tinha protocolos em casos de desastre, que tinha, enfim, que já viveu em alguns momentos isso e que tem um pouco mais de experiência e reação mais ordenada do ponto de vista institucional. O Brasil até agora tem demonstrado pouca reação a isso, né? A própria falta, logo no começo, né, de avisos antecipados, de manutenção da questão das compras, enfim, tem um conjunto de coisas que a gente vem falando muito por aí que mostram que tem muito a avançar no Brasil em termos de criação de protocolo para a gente poder realmente ter uma estrutura de reação a esse tipo de eventos, que a gente espera que não sejam nesse nível de perdas, mas que podem ser nesse nível de ações climáticas e como é que a gente vai reagir. Então, é importante aprender, a gente aprende fazendo, infelizmente vai ser isso. Acho que, mas como é que pega então esse caso do Rio Grande do Sul e a gente aproveita para construir aí normas, procedimentos, padrões para que o Brasil possa reagir melhor. Em meio à dor, um estado inteiro espera a água baixar para reerguer o que a enxurrada levou. Uma tragédia que terá impacto prolongado e disseminado na economia. Cidades cheias d'água, ruas com ondas fortes e transitáveis apenas por barcos. Imagens que antes eram inimagináveis já nem surpreendem mais. As águas do Guaíba alcançaram 5,35 metros em 4 de maio, nível nunca antes visto na história do estado. As intensas chuvas no Rio Grande do Sul colocaram o Brasil no epicentro de uma imensa tragédia ambiental e humanitária, com dezenas de mortos e desaparecidos, além de milhares de pessoas feridas e deslocadas de suas casas, de seus trabalhos e de tudo o que conheciam como vida cotidiana. Existem perdas patrimoniais que são de estoque de riqueza. São as casas derrubadas, a infraestrutura derrubada, a ponte derrubada, a estrada derrubada que vai precisar ser reconstruída. Existe uma outra perda, que é a perda da interrupção de produção. O PIB do Rio Grande do Sul deve estar numa faixa aí da ordem de dezenas de bilhão para cima, de perda de atividade econômica. Com a tragédia ainda em curso, é difícil de mencionar tudo o que foi perdido e as implicações econômicas. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, mais de 94% das atividades econômicas do estado foram afetadas. Em termos de atividades econômicas, há um prejuízo muito grande nesse momento. Indústrias paradas, implicações muito importantes para o segmento agro, não é? Com plantações sendo afetadas, armazenagem, também com muitos efeitos negativos sobre o segmento de serviços, né? E aí a gente fala dos transportes, né? Há uma dificuldade muito grande de locomoção, naturalmente, né? Não só pelas enchentes, pelas inundações, mas também pelos danos, né? A rodovias, a estradas, pontes. O Rio Grande do Sul é a quarta maior economia estadual do país. Segundo dados do Sistema de Contas Regionais do IBGE, a participação do estado no PIB brasileiro foi de 6,5% em 2021, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Estimativas muito preliminares ainda de impactos através dos setores, não só do agro, mas da indústria, dos serviços. Nós, por hora, acreditamos aí no efeito nacional, o efeito PIB Brasil, da ordem de 0,3 ponto de porcentagem de redução de crescimento do ano. O governo federal anunciou um pacote de ajuda de ações voltadas para famílias atingidas pelas chuvas e cheias no estado gaúcho. Será um auxílio de R$ 5.100 via Pix, que deve beneficiar cerca de 200 mil famílias, com custo estimado aos cofres em R$ 1,2 bilhão. Mas esse valor pode aumentar até o fim das chuvas. Além disso, foi aprovada a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União pelos próximos 3 anos. O Rio Grande do Sul soma dívida de quase 98 bilhões de reais com o governo federal. A previsão é que esse dinheiro ajude na reconstrução do Estado. Levantamento da Associação Contas Abertas mostra que até o dia 2 de maio, o Brasil tinha usado apenas 19% do previsto no orçamento da União para prevenção e combate a desastres naturais. O repasse dessa verba pelo governo federal depende da apresentação de projetos pelas prefeituras e por deputados federais. O governo do Rio Grande do Sul disse que desde o último ano empenhou 579 milhões de reais para o enfrentamento de desastres naturais. A partir dessa tragédia, que é quais políticas públicas vão ser construídas a partir de então. E aí eu gosto sempre de falar que uma boa política pública se cria criando incentivos corretos. Mesmo após toda a água baixar, os impactos ainda serão lembrados pela população e sentidos na economia. O Brasil já não iria cumprir as metas fiscais que foram, vamos dizer assim, pensadas no início desse ano. E eu acredito que, dado o que está se observando no Rio Grande do Sul, a depender da magnitude da ajuda que o governo federal vai conceder, vai dar ao Rio Grande do Sul, há grande chance que em 2025 a gente também não consiga cumprir as metas fiscais que estão previstas. Ajudar enquanto espera a água baixar. É o que está fazendo o gaúcho Tiago, que viu o sonho de uma vida inteira ficar com a água até o teto. A hamburgueria está embaixo d'água. A gente está com mais ou menos 1,5 m, 1,7 m de água dentro. Sem poder cozinhar para manter a hamburgueria de pé, o cozinheiro resolveu ajudar a alimentar quem perdeu tudo. Ele coordena uma cozinha com voluntários. Consegui com uma prima minha entrar aqui na Sojipa e vir direto para a cozinha, que é onde eu posso contribuir da melhor maneira. As pessoas precisam de mim, então eu estou aqui para ajudar. E o Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta semana e que reúne as projeções de analistas de mercado, já aponta o primeiro recuo em um ano das estimativas de crescimento da economia brasileira. Uma redução de 2,09% para 2,05%. Mariana, isso é reflexo da situação gaúcha? É preciso rever as contas públicas? Bom, Mariana, acho que é importante dizer PIB é o quê, né? O que o PIB está medindo? Ele vai mensurar a produção ao longo de um ano, né? Então, tudo que se produz em termos de bens e serviços no país durante um ano. Em 2024, o Rio Grande do Sul, que é parte importante do país, como a gente viu em termos de PIB, está sofrendo com uma impossibilidade de produzir, né? Se a gente está vendo, acho que apareceu aqui no VT, na reportagem, a ideia de que são duas perdas. Tem uma perda de capacidade produtiva, que isso é parte da reconstrução, mas tem um período onde não está sendo produzido. Isso impacta o PIB. Aí não tem muito o que fazer mesmo. Assim como na pandemia a gente teve impacto, né? Quando as coisas não estão funcionando no seu normal, o efeito é esse, a gente vai ter um efeito no PIB. Então, sim, algo tem que ser olhado. Agora, quanto das contas públicas, quanto do nosso arcabouço, quanto, né, tem um outro pedaço que ainda é muito cedo, que o governo está ainda tateando algumas soluções para falar sobre isso. E acho que a gente, de novo, precisa entender a dimensão do que foi perdido, construir uma estratégia coerente e aí poder falar realmente sobre qual é o impacto total nas contas públicas. Nós temos um gráfico, vamos lá, sobre o orçamento federal em desastres naturais, né? Então, orçamento para prevenção e atendimentos de desastres.
Isso daqui é uma estimativa, certo, Mariana? A gente tem aqui 2013, foram mais de 11 bilhões em 2013 e 10 anos depois, 2023, pouco mais de 1 bilhão. Temos aqui um reflexo econômico, né, da nossa economia também. Explica um pouquinho isso aqui pra gente. Então, primeiro é isso. O que é o orçamento, né? É a previsão, é o que você autoriza no início do ano, né? O que você fica autorizado para se gastar com aquela finalidade, né? Então, nossa estrutura orçamentária é essa. Você prevê quanto que pode gastar, não quer dizer que você vai gastar. E aí tem uma primeira observação que é muito comum em termos desses tipos de despesa de investimentos em geral, mas nesse caso ainda aqui de prevenção e atendimento a desastres mais ainda, é uma despesa que a gente é muito ruim em gastar. Então, esses valores são previstos, se a gente trouxesse aqui quanto foi efetivamente gasto, provavelmente seria muito menor esse valor. E, enfim, por que é difícil? É difícil porque não tem projeto, você não tem exatamente um ranking, uma estrutura bem definida de quais são os principais locais onde tem que ter intervenção, qual é o projeto exato dessa intervenção, quem vai fazer, qual é a responsabilidade do município, qual é a responsabilidade dos ministérios. Então, tem uma questão do arranjo interinstitucional que não é muito bem resolvida no Brasil. Fora isso, acho importante dizer que aquela queda inicial ali, 2013, 14, 15, reflete também uma mudança na nossa estrutura econômica, né? 2013 foi o último ano em que a gente teve superávit primário no Brasil. Mas teve 2022, mas assim, é numa outra situação. Do ponto de vista de crescimento econômico, estrutura fiscal robusta, 2013 é o último ano. Então, quando você tem espaço fiscal, cabe previsão para atendimento a desastres. Quando você não tem espaço fiscal, que é o que vai acontecendo ao longo do tempo, você vai esmagando esse tipo de despesa, porque as despesas correntes, as despesas do dia a dia, ocupam o pouco espaço que tem. E isso é muito, muito preocupante, porque isso aqui a gente tem que reagir. E esse é o tipo de coisa que você não exige planejamento. Orçamento é planejamento. Desastre, depende de planejamento e o que a gente está vendo é que quanto mais difícil está a economia, menos a gente planeja para isso. E Mariana, a gente pode esperar também um impacto nos preços, né? Um aumento ainda da inflação, pensando principalmente na questão da agricultura no Rio Grande do Sul. A gente sabe que eles são grandes produtores de grãos, então soja e milho, que praticamente a colheita foi feita, né? Não 100%, mas boa parte dela, mas a gente tem as próximas aí até o final do ano, tem a safra de inverno do trigo e essas áreas estão alagadas, ainda não próprias, provavelmente, para o cultivo. Qual que é a expectativa que a gente pode esperar aí uma inflação dos alimentos? De novo, Mariana, com certeza impacto tem, porque isso é um estado importantíssimo, foram muitos municípios que foram afetados e que, exatamente pelo espaço que ele ocupa, pela importância que tem, quando passa por isso vai ter um efeito. Muito bem. Dito isso, qual é o tamanho do efeito? A gente ainda não sabe, né? E existem coisas que você pode fazer para amenizar. Quanto melhor o diagnóstico que é feito do problema, mais fácil você reagir e reduzir danos, né? Porque quando se tem desastre, é redução de danos, inclusive na inflação. Então, identificar quais são as safras mais prejudicadas, entender a possibilidade de importação para compensação e uma importação que não prejudique depois os produtores nacionais também, como é que você não desequilibra o mercado, são coisas que a gente vai fazer, eu acho, a partir de agora, da água baixando um pouco mais. E tem reações técnicas que já estão em movimento, né? A Embrapa já está trabalhando em análise de se eu posso fazer melhorias do ponto de vista das sementes e da tecnologia para solos que agora estão numa condição mais alagada do que os solos que o método que tradicionalmente se usava na região. Então, isso é reação. Né? Se eu conseguir mobilizar o conhecimento da Embrapa, a capacidade da Embrapa para reagir e minimizar danos, é isso que a gente espera, né? Do ponto de vista de uma resposta aí governamental para um desastre desse tipo. Mariana, e o Rio Grande do Sul também é um grande produtor aí de maquinários industriais que ele vende para o Brasil inteiro, né? Então, outras safras que também defendem dessa indústria do Rio Grande do Sul. Isso pode ser afetado também, porque não tem nem por onde escoar, por conta das estradas também que estão prejudicadas? Com certeza vai ter algum tipo de efeito, medir exatamente vai depender. E aqui sim, não só do que não está sendo produzido agora, mas a capacidade de voltar a produzir. Porque, como eu disse no começo, existem dois problemas. O não estar produzindo agora, mas também ter tido níveis de destruição muito profundos na capacidade de produzir. E isso é que a gente ainda vai ter que avaliar. Qual que é o tempo necessário para retomar também a estrutura produtiva para reagir a isso e voltar a cumprir o papel na economia do país como um todo. A seguir, depois do intervalo, vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas em todo o mundo. Uma conta alta que já é paga principalmente pelos mais pobres. A gente volta já já. Estamos de volta.
As ações humanas estão aumentando as temperaturas globais. As ondas de calor cada vez mais intensas e a subida do nível do mar são algumas consequências desse aquecimento. Tudo indica que a situação deve piorar nas próximas décadas. Mas medidas urgentes podem limitar os piores efeitos das alterações climáticas. Há tempos, o planeta manda alertas. A população já percebe que o clima cobra seu preço e que atitudes precisam ser tomadas. O mundo está mudando. O mundo está mudando climaticamente. Pode-se investir, deve-se investir em prevenção, mas não vamos conseguir evitar esse tipo de coisa. Os lugares estão mudando, cada local de tragédia está mudando, em épocas diferentes. Já é o momento, de repente, até um aviso das autoridades começarem a tomar alguma atitude e mudar essa situação toda. Assim como o Brasil vê a tragédia no Rio Grande do Sul, parte da África e da Ásia também sofrem graves inundações que deixam centenas de mortos e milhares de desabrigados. Previstas há décadas por cientistas, as mudanças climáticas são o saldo da negligência. Quando a gente não consegue investir o suficiente e resolver o problema, a gente tem que conviver com ele, ou pelo menos com a parte dele que não foi solucionada. O custo de não se fazer nada, nem se atacar o problema e nem se adaptar, é infinitamente maior do que a gente trabalhar na prevenção. Um relatório do Banco Mundial, publicado no ano passado, calcula uma perda de ao menos 13 bilhões de reais anuais ao Brasil, devido a enchentes, altas temperaturas e secas extremas. Isso por conta dos prejuízos gerados à estrutura de transportes, ao fornecimento de energia e ao abastecimento de água no país. Ainda segundo o estudo, ao menos 3 milhões de brasileiros poderão ser empurrados para a extrema pobreza na próxima década pelos mesmos motivos. No mundo inteiro, esses impactos já são sentidos e devem se intensificar daqui para frente. Um estudo publicado pela revista científica Nature projeta uma queda de quase 20% do PIB global até a metade deste século, somente pela crise do clima. E essa conta deverá ser paga principalmente pelos países mais pobres. Em cifras, os pesquisadores estimam uma perda média de 38 trilhões de dólares globalmente por ano até o ano de 2049. O sul da Ásia e a África devem sofrer mais com esses danos. Os países desenvolvidos contribuíram muito mais para o problema, mas os maiores desastres ocorrerão em países em desenvolvimento que contribuíram muito pouco para o problema, mas que têm pouca capacidade de adaptação. Só para dar um exemplo, a África contribuiu muito pouco para a mudança climática do ponto de vista histórico de emissão. Contudo, a gente espera que na África tragédias como desertificação, secas extremas e, por outro lado, eventos como a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul ocorram com mais frequência. E apesar de todo o tempo perdido até aqui, soluções precisam ser tomadas e colocadas em prática pelos governos de todos os países em um esforço coletivo para diminuir os efeitos dessa crise. A omissão ou você relevar o problema do clima é algo que custa muito caro para a população, muito caro para a economia do país. Nós precisamos que os governantes levem a sério essa agenda. A gente precisa fazer primeiro a lição de casa e reduzir as emissões do Brasil de gases de efeito estufa, principalmente acabando com o desmatamento. Antes de mais nada, é preciso parar com essa loucura que nós estamos fazendo de destruição da legislação ambiental. Quanto mais a gente empurrar com a barriga, pior vai ser na frente. Se você for fazer um histórico, um levantamento dos últimos 10 anos, você vai perceber que a gravidade, a intensidade e o custo econômico dessas tragédias só tem aumentado ao longo do tempo. Legislação ambiental não é para proteger o meio ambiente, legislação ambiental é para proteger a população, a economia, a sociedade como um todo. Mas parece que os nossos parlamentares pensam diferente. É que enquanto o Rio Grande do Sul sofre com os efeitos das enchentes sem precedentes, o Congresso discute 25 projetos de lei e 3 emendas à Constituição que flexibilizam leis ambientais. Chamado de novo pacote da destruição, as propostas afetam direitos consagrados, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, a grilagem, a flexibilização do Código Florestal. E a justificativa, Mariana, é que a nossa legislação atual é burocrática e
não atrai investimentos. Mas uma forma de atrair esses investimentos não seria, então, criar políticas públicas para esse morador local que está lá no Rio Grande do Sul? Com certeza, Maiana. Acho que, pegando aí pela justificativa, a gente podia fazer uma ponte com o que a reportagem trouxe bem no finalzinho, que não dá para falar de questão climática, de meio ambiente, sem falar também de pessoas. É isso, é um pacote. E sem falar de pessoas e falar, portanto, de economia também. A gente não pode separar os pedaços e falar que dos investimentos como se fossem coisas, enfim, descoladas da vida que está colocada ali. E acho que a reportagem trouxe diversos números do quanto não olhar para as questões climáticas agora vai causar de prejuízo econômico. Por quê? Porque vai dificultar a vida e a produção tal como ela está estabelecida hoje nos diversos países e no Brasil. Então, acho que o olhar sobre não, tem um problema, né, na legislação que ela reduz o investimento. Qual que é o problema? O que é ser muito burocrático? Né? Sabe que um dos grandes problemas da burocracia ambiental é que ela acaba apontando diversos problemas nos projetos das intervenções que estão sendo pensadas. Então, você cria intervenções, enfim, nos municípios, nos estados, que ao se depararem com a legislação ambiental não estão de acordo. Então, assim, o problema é a legislação ou é o projeto? É quando a gente olha para os projetos, como é que eu construo projetos que levem em consideração as diferentes dimensões da vida nos municípios? Eu preciso reagir e garantir uma vida melhor para todo mundo que está ali. Então, escutar as pessoas, construir melhores relações com os municípios, com as populações locais e aí construir mais projetos pode ser que seja mais interessante do que flexibilizar legislação ambiental. Até porque a gente tem uma tabela que mostra aqui o impacto, aí a comparação dos riscos do aumento das temperaturas que vai impactar exatamente todos nós, né? Então, ali, ó, com a temperatura aumentando 1,5 graus Celsius ou 2 Celsius, ou a temperatura, né, subindo até 3 graus, o que vai acontecer, né? Então, é uma previsão. A gente tem aqui a seca, o estresse hídrico, térmico e a desertificação. São com 2 graus, né, Mariana, aumentando a temperatura aí, mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente, né? Acho que aqui a gente é um tipo de alerta que já vem sendo dado pelos cientistas que trabalham a questão climática há bastante tempo e hoje a gente coloca uma tabela dessa e consegue deixar mais, acho que, nítido para todo mundo o impacto que isso tem, né? O que é isso aqui? O que significa colocar que 1 bilhão de pessoas acaba sendo afetada por estresse hídrico, seca e tal? Significa que 1 bilhão e 150 milhões de pessoas não vão ter as condições de vida que tem hoje. E, em muitos casos, nem tem já uma condição suficientemente digna e positiva, que é o que acontece nos países mais pobres. E vai piorar. É isso que está dizendo essa tabela. Piora, tem segurança alimentar. A gente já tem um problema hoje, as condições vão mudar e 80 bilhões de dólares podem ser perdidos do ponto de vista de produção nessas áreas. Então, assim, acho que o que está dizendo aqui é bom, tem impacto econômico. A gente não superou os nossos desafios até hoje e as condições para superar vão aumentar. Então, que respostas a gente tem para isso? O que mais que pode ser feito? Né? Tem uma prêmio Nobel de Economia, que é a Esther Duflo, uma pesquisadora do MIT, ela é francesa, mas é do MIT, que faz uma conta aqui, que, né, podia acrescentar na tabela, que em função das mudanças climáticas, os países menos desenvolvidos devem ter um aumento no número de mortes mesmo, da ordem de mais de 6 milhões de pessoas a mais do que a média que já tem. Ou seja, vão ser perdidas vidas em relação a isso. E isso é um passivo que a gente tem enquanto sociedade, mas que tem a ver com quem está mais emitindo mesmo os gases que, né, geram esse efeito, com esses países que vão começar a perder vida. E aí, trazendo para o Brasil, no ano que vem a gente vai ter a COP30, né, em 2025. Qual que é a importância política para o Brasil que vai sediar a COP? Acho que o Brasil, sendo um país com uma capacidade, uma biodiversidade gigantesca ainda, uma capacidade muito ampla, né, de diversificar sua produção, de ter acesso ao mesmo tempo um país que tem uma capacidade de produção, mas também tem uma grande desigualdade, é um país que pode dar muitas lições. Se o país consegue se colocar como alguém como, né, um país que está reagindo às reações climáticas e coordenar essa discussão, é muito positivo, porque ele é dos países que está do lado que mais vai sofrer também os efeitos climáticos, mas também que pode inovar nas suas reações. De novo, puxando aí a Esther, que é essa economista que eu falei, ela trouxe uma proposta, ela já trouxe no G20, né, que acho que o Brasil está duplamente colocado no cenário internacional. Ano que vem é a COP, mas esse ano é a liderança do G20, que são os países debatendo aí diversos temas multilaterais que precisam ser negociados não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então, o G20 leva a coisa para a COP. E a proposta dela foi, bom, se o passivo
é internacional com diversos países, como é que a gente faz um esforço, principalmente dos países ricos, em colocar recursos para isso? Porque você não vai adaptar a questão climática sem recursos. A gente viu o problema fiscal que está colocado no Brasil, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, né? Então, de onde pode vir o recurso? A proposta dela é que você tenha uma taxação de 2% na riqueza dos mais ricos, dos bilionários, e que essa taxação seja exclusivamente para a criação de fundos para perdas e danos e adaptação. Então, que eu relacione quem mais já acumulou recursos no mundo e que acumulou com emissão, porque a gente tem uma economia que não contou os custos da natureza na sua conta ali, não colocou para dentro. Então, quem mais acumulou com isso, ser cobrado internacionalmente e aí distribuído internacionalmente para onde tem mais efeitos para reduzir perdas e danos. Acho que essa é uma proposta que merece ser olhada, a gente tem que aperfeiçoar e talvez o Brasil caiba, assim, assumir um pouco esse papel de liderança, de falar algo tem que ser feito, não é sozinho, é todo mundo, e os países do Sul que vão ser afetados têm que começar a propor mais e demandar mais. Exato, porque essa conta precisa ser dividida entre todos, né? Exatamente. E, Mariana, no que a gente deve prestar atenção aí nos próximos dias? Bom, eu acho que a questão fiscal no Brasil é sempre um assunto, né? Mas acho que a panela de pressão da questão fiscal e dos gastos contínuos, desses gastos correntes, tem aumentado, tem ficado cada vez mais tensa. E aí, me parece, está surgindo aí um monte de falas sobre olhar mais e de novo para a Previdência, né? Então, acho que vale a pena olhar aqui como é que o governo vai reagir. Tem uma fala aí do presidente Lula dizendo que vai ter uma proposta de Previdência para os municípios, acenando para um lado, mas tem também o presidente do Tribunal de Contas da União falando, olha, Previdência, o déficit tem que ser olhado e não é geral, tem que olhar para os diferentes grupos e falando, tem que começar pelos militares, que é uma fala ousada, que a gente sabe como é difícil mexer, mas ao mesmo tempo como é legítimo olhar para isso e entender que tamanho, quantas pessoas são beneficiadas em função de um grande déficit que a gente tem. E acho que esse assunto aí pode ser algo importante para a gente dar uma olhada. Muito bom. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Mariana. Prazer. Para fazer comentários ou sugerir temas para o programa, use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse nosso canal no YouTube. A gente volta na semana que vem para checar o giro da economia. Até lá!